Olá, hoje sexta-feira, 11 de outubro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje, leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 7 a 14. Nessa palavra, São Paulo está falando para os Gálatas sobre a questão da eleição, da salvação de Deus, né? Então ele diz assim, Irmãos, ficai, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. Perceba. O que é que São Paulo está querendo dizer aqui? Para os judeus, a eleição, a salvação era uma questão de hereditariedade. Então, você nasce judeu, né? Você não herda a religião de outra forma que não seja pela descendência. Pois bem, quando Jesus vem, Jesus dilata a eleição do povo, né? O povo de Deus, os filhos de Deus, passam a ser todos aqueles que creem em Deus, né? Em Jesus Cristo, nosso Senhor, naquilo que nosso Senhor Jesus revela integralmente, porque Jesus é a revelação integral de Deus Pai, né? E ele dilata a possibilidade da salvação, né? Então, o conceito, o que estava estabelecido, o paradigma que estava estabelecido, em que o povo eleito era o povo, apenas o povo de Israel, nosso Senhor vem dizer o seguinte: para aquele que crê em mim, né? E aí com a instituição dos sacramentos, aquele que crê, aquele que é batizado se torna filho de Deus. Por isso que ele vai dizer aqui, São Paulo começa dizendo: Irmãos, ficai, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão, porque começa com Abraão, né? E no final ele vai dizer, assim, aí ele vai discorrer um pouco, né? E ele vai dizer, assim, a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Ou seja, agora quem define não é a hereditariedade, mas a fé que eu professo, que eu confesso ou não em Jesus Cristo nosso Senhor. E se sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é assim que São Paulo conclui esse trecho de sua carta aos Gálatas. E aí, trazendo para a nossa realidade, eu sou um verdadeiro filho de Deus porque de fato eu creio. A minha vida confessa para o mundo que eu creio em Jesus Cristo nosso Senhor. A minha vida professa para o mundo que eu vivo pautado pela fé que eu tenho nas Sagradas Escrituras, no magistério da igreja, na vivência dos sacramentos? Porque a salvação é para aqueles que creem. E não apenas aqueles que dizem crer, mas aqueles cuja vida revela, traduz, apresenta, testemunha que verdadeiramente crê. Nessa palavra ainda tem uma frase que é digno da nossa meditação aqui. O justo vive da fé.
O justo vive da fé. E quem é chamado a ser o justo? Eu e você. O Senhor nos convida a viver a santidade. E viver a santidade é viver todas as circunstâncias que compõem a nossa vida pela fé. Portanto, todas as realidades da minha vida precisam ser tocadas pela fé que eu professo. Então, quando eu construo a minha cosmovisão política, eu preciso que ela seja alcançada pela minha fé. Quando eu tomo decisões das mais simples às mais complexas e daquelas condutas que ninguém vê, essas condutas, decisões e escolhas precisam ser pautadas pela minha fé. Eu não posso particionar a minha vida para pautar algumas coisas com fé e outras coisas ignorar a fé que eu professo. Então eu não professo a fé. Então, verdadeiramente, eu não creio. Se eu creio em parte e não creio no todo que Jesus nos traz, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso crer integralmente naquilo que Jesus me diz. Por meio do magistério da igreja, da tradição oral e das Sagradas Escrituras. O justo vive da fé. O justo não vive de ideologias mundanas, de construções ideológicas, de ideais apartados da palavra de Deus, do Cristo que fala. Não. O justo vive da fé em si mesmo, da fé neste mundo, da fé nas potências deste mundo, não. Da fé em Deus, que é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O evangelho de hoje é uma palavra, está em Lucas capítulo 11, versículos 15 a 26. É uma palavra em que Jesus está expulsando um demônio e alguns ficam dizendo e murmurando que é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E Nosso Senhor faz uma exortação, porque Nosso Senhor conhece os pensamentos. E Nosso Senhor faz uma exortação. E é muito conhecido, né? Porque ele vai dizendo, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Então, ele vai explicando que não é pelo nome do demônio que ele expulsa o demônio, mas é pelo dedo de Deus que ele expulsa os demônios. Ele diz, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Agora eu quero meditar nisso que Jesus fala aqui, ó, versículo 21 do Evangelho. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. E qual é o maior bem que nós possuímos? É a casa que compramos, é o carro que nós temos, é o emprego que conquistamos, é a renda que nós alcançamos, não é nada disso. O maior bem, porque tudo isso vai passar. O maior bem que nós possuímos é a nossa vida, mas a vida com V maiúsculo é a nossa alma, que viverá eternamente com Deus ou eternamente apartada de Deus. O maior bem que nós podemos preservar e guardar, e devemos preservar e guardar, deixar bem guardada, deixar bem guardado, é a nossa alma. E aí ele vai dizer, Jesus está dizendo, um homem forte e bem armado guarda a própria casa. Virtude da fortaleza. Hoje o mundo, a sociedade, em todos os lugares, a sociedade carece, o mundo carece de homens e mulheres fortes, que tenham desenvolvido em si a virtude da fortaleza. Virtude cardial que orienta, que direciona a nossa vida para o bem. A virtude da fortaleza nos concede a capacidade de enfrentar e resistir. Capacidade de enfrentar deveres difíceis, como fazer um casamento dar certo, como educar e criar os filhos para o céu, dando exemplo, com a busca incessante pela retidão, ganhando consistência em todas as circunstâncias de nossa vida.
Enfrentar deveres difíceis, perdoar o que por vezes para a lógica humana é imperdoável. Enfrentar deveres difíceis, ser um homem cristão, ser uma mulher cristã, autenticamente, genuinamente convertida e convertendo-se cada vez mais segundo a palavra de Deus, que não tem vergonha de testemunhar, que crê em Deus e que pauta a sua vida completamente no magistério da igreja e nas Sagradas Escrituras, que coloca como prioridade de vida a vida sacramental, que coloca como prioridade de vida a vida de oração. Para quê? Para bem guardar e preservar um grande bem, o elemento mais durável que existe em nós, que é a nossa alma. Virtude da fortaleza que nos concede a capacidade de resistir. E resistir é ter paciência. Paciência vem da palavra parte, que significa padecer. A gente precisa aprender a sofrer bem. E é a virtude da fortaleza que nos concede a graça de sofrer bem. Como é sofrer bem? É sofrer com esperança, é sofrer com fé, é sofrer com caridade. E quem é a nossa escola? Nossa Senhora. Quem é a nossa escola? Nosso Senhor. Quem é que nos concede essa graça? O Espírito Santo. Quem é que nos concede a virtude da fortaleza que faz a gente aprender a sofrer como devemos sofrer, de pé, como Nossa Senhora sofreu aos pés da cruz? É o Espírito Santo. Portanto, inflamados por essa palavra, peçamos ao Espírito Santo essa graça, a graça da virtude e da fortaleza, que nos concede a capacidade de enfrentar, a capacidade de resistir e o aprendizado, aprender a sofrer com fé, caridade e esperança. A virtude da fortaleza que nos dá constância e, apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, nós não recuamos, nós continuamos a nossa vida peregrina neste vale de lágrimas para voltar para a nossa verdadeira pátria, para voltar para a nossa verdadeira casa, que é o céu. Cuidemos de um grande bem que o Senhor nos deu, que é a nossa alma. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.